Olá pessoal, vamos falar aqui sobre alienações, o que você precisa aí para se defender do examinador, ok? Então, semana 3, dia 3. Primeira coisa, nós temos duas situações. Temos dos bens imóveis e temos os bens móveis, ok? Exemplo de bens móveis, mobiliário. Perfeito? Bens imóveis, um prédio. Ok? O que é exigido para a venda aí? Uma alienação. O que é uma alienação, gente? Pensa em alienação como uma forma de você se desfazer, entre aspas, desse bem. Tirar esse bem do seu patrimônio, certo? Então vai ser uma alienação, ela pode ocorrer por meio de uma venda. Uma alienação pode ocorrer por meio de uma permuta, uma alienação pode ocorrer por meio de uma doação, certo? Então, normalmente, a alienação ela é sinônimo aí para as questões, normalmente, tá? De venda. Mas, lembra, eu estou tirando esse bem do meu patrimônio, então é uma alienação, ok? Então, são bens de forma geral. Então, são bens imóveis, são exigidas o quê? Prévia autorização legislativa, ou seja, isso daqui, prévia autorização legislativa, eu preciso para a administração pública direta. O que mais? Para a administração pública indireta. Então, para o caso da administração pública direta, isso aqui para todos os órgãos. E aqui para quem? Somente para quem? Para fundações públicas e autarquias. Quem não está previsto aqui, então? Sociedade de economia mista, então vou por aqui, sociedade de economia mista e empresas públicas. Agora eu vou riscar, ou seja, não precisa de prévia autorização legislativa. Subordinação, então a existência de interesse público devidamente justificado. Então eu quero me desfazer desse bem, eu quero vender esse bem, então tem que ter um interesse público. Tenho que ter, além disso, tem que ter uma avaliação prévia, certo? Então não posso aí, por exemplo, numa venda, vender o prédio por uma avaliação abaixo, um valor abaixo da avaliação que foi prévia. E a licitação, na modalidade de concorrência, é o que? A regra. Perfeito? Regra. Por que é a regra? Quando vai ter exceção? Vai ter exceção nos seguintes casos. Quando for derivado, quem for derivado? Prédio, por exemplo, o imóvel. Derivado do que? De procedimento judicial ou da ação em pagamento. O que é dação em pagamento? É quando devem para a União tributos e eles são pagos por imóvel. Pode? Pode. Então, quando ocorrer isso daqui, a alienação, no caso agora, alienação pode ocorrer por duas modalidades distintas de licitação: concorrência ou leilão. Perfeito? Então essas aí são as exceções. Os bens móveis, subordinação de existência de interesse público devidamente justificado, tem que ter avaliação prévia e a licitação na modalidade de leilão. Regra. Qual é a exceção? Se o lote desses bens aqui, móveis, então o grupo ou som deles for superior a 650 mil, que é de tomada de preço, então a modalidade vai ser por concorrência, ok? Então toma cuidado com isso. Veja que aqui bens imóveis prescindem, ou seja, são dispensáveis. Aí o que? Não preciso de quê? Não
não preciso do quê? De autorização legislativa. Então aqui, então, bens móveis, não precisa de autorização legislativa. Modalidade, então, regra geral, alienação de bens móveis é por leilão. E quando for superior a 650 mil, será por concorrência. O que mais? Nos bens imóveis, a regra é por concorrência. E a exceção, quando for derivado de procedimentos judiciais ou da ação em pagamento, pode ser concorrência ou leilão. Perfeito? O que mais? A autorização legislativa não é necessária para a venda de bens móveis e imóveis pelos entes paraestatais. Então, o que acontece? Na época da lei 8666/93, aquela época paraestatal, eles consideravam sociedade de economia mista e empresas públicas. Depois, em 1995, que nasce lá o terceiro setor, então depois que é considerado aí paraestatal, ok? Então, na época, a 8666 considerava estatais, paraestatais, a empresa pública e sociedade de economia mista. Hoje não cai no conto do vigário. Então hoje paraestatais são o que? O terceiro setor, não pertence à administração pública. Perfeito? Então só essa observação. Então, autorização legislativa de qualquer forma não preciso para a empresa pública nem para a sociedade de economia mista. Banco do Brasil, exemplo, Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, Petrobras, querem vender os seus imóveis? Podem? Sim. Precisa de autorização legislativa? Resposta, não. Precisa de justificativa? Resposta, sim. Precisa de interesse público? Resposta, sim. Precisa de avaliação prévia? Resposta, sim. Precisa de autorização legislativa? Resposta é não. Ok? Não esquece isso aqui que é o que mais cai em prova nesse tema aí relacionado a alienações. Vamos ver alguns pontos aí que são interessantes do artigo. Artigo 17 vai falar que da alienação de bens da administração pública subordinada à existência de interesse público devidamente justificado, ok? Vamos tirar isso aqui, sai daqui, e precedido de avaliação. Sempre tenho que ter avaliação, tanto para os bens imóveis como os móveis. Então observará então aí, obedecerá então a algumas normas. Então, quando forem imóveis, dependerá da autorização legislativa, como nós já falamos, órgãos da administração pública direta, as autarquias e as fundacionais. Então, estão de fora quem? Sociedade de economia mista e empresas públicas, ok? O restante aqui, ó, inclusive as paraestatais, ele estava se referindo a empresa pública e sociedade de economia mista, ok? Não esquece isso. Avaliação prévia para todos os casos. E a licitação, o que? Modalidade de concorrência, ok? Dispensada nos seguintes casos. Qual caso? Alienação, dispensada então no caso de dação em pagamento. Então quando o órgão está recebendo um bem de um particular que está devendo para a União, então ele pode receber obviamente, sem licitação. Quando ocorrer um imóvel, a administração for doar, no caso de exclusivamente para o outro órgão ou entidade de administração pública de qualquer esfera de governo, vai ocorrer então aí por meio de doação, não preciso de licitação. Também não preciso de licitação quando for o caso de permuta com outro imóvel, ok? Que atenda os requisitos constantes aí no inciso 10º da lei aí do artigo 24, que vai falar lá referente que tem que ter alguns critérios aí que tem que ser observados: localidade, interesse da administração pelo prédio, etc e tal. Caso de investidura, que são as investiduras, são aqueles imóveis, por exemplo, tenho lá uma BR, aqui sobrou um pedaço de terra, esse pedaço de terra sozinho ele é inapropriado, então eu posso vender para esta propriedade aqui, para esse proprietário aqui, por dispensa.
por dispensa não, por dispensada, ou seja, não preciso da licitação. É por dispensa na realidade, ok? Eu só estou tentando evitar esse termo, porque lá na frente eu vou te falar por quê, mas agora não. Mas é por dispensa, ou seja, não preciso de licitação, perfeito? Pode levar esse aí, não tem problema. Então, tem critério, qual o critério aqui? Ele tem que ser inferior a 40 mil para ocorrer isso aqui, senão não posso fazer essa venda aí desse terreno diretamente para essa pessoa que tem esse lote lindeiro aí, a BR. Venda a outro órgão ou entidade de administração pública que é de qualquer esfera de governo. Por exemplo, o GDF, quero vender uma terra para o GDF, posso vender sem necessidade de licitação, ok? Alienação aí gratuita ou onerosa, pular aqui, bens imóveis, no caso de locação, caso de permissão de uso, para isso que cai algumas vezes para programas habitacionais ou regularização fundiária. Então, para o caso de programas habitacionais, eu não preciso de uma licitação. Então, uma prefeitura pode construir vários casinhas em Coab, casinhas ou prédios aí, Minha Casa Minha Dívida, por exemplo, programas habitacionais. Quando ele for vender, não precisa ser feita licitação, ok? Quando móveis agora, avaliação sempre prévia e licitação, mas agora é dispensada em alguns casos. Quando for o quê? Doação, logicamente tem alguns critérios para doação, que um deles é o que? Seja de uso do interesse social, logicamente antes vai ocorrer a avaliação da oportunidade e da conveniência socioeconômica e relativa à escolha de outra forma de alienação. Ou seja, só vou doar quando a forma de doação for a melhor situação. Senão eu vou fazer, por exemplo, um leilão, senão eu vou vender. Então essa doação é sempre no último caso. Caso também que eu vou dispensar a licitação é o caso de permuta. Então eu vou trocar o meu bem, por exemplo, Polícia Federal faz muito isso, a Rodoviária Federal faz muito isso. Vou comprar uma viatura nova, vou dar em permuta aí a antiga para bater no preço. Pode? Pode. Precisa de licitação? Não. Dispensada, ok? Venda de ações, venda de títulos, venda de bens produzidos ou comercializados por órgãos ou entidades da administração pública federal aí, ou administração pública em virtude de suas finalidades. Exemplo, Caixa Econômica, Banco do Brasil, Petrobras, para vender os seus produtos, para vender o seu petróleo. Petrobras não precisa aí de uma licitação, ok? Se precisasse, ela estava ferrada, tinha falido já há muito tempo. E por fim aí, venda de materiais e equipamentos para outros órgãos. Então estou vendendo para outros órgãos, eu não preciso de licitação. Perfeito, meu povo? Era isso, vocês conseguem se defender nas questões aí do examinador com esse material. Um abraço e fiquem com Deus.